E é muito fácil hipnotizar. É muito fácil hipnotizar. O difícil é você fazer um bom uso disso. Que a hipnose, no fim das contas, é como se fosse uma dança, sabe? É uma analogia que dá pra fazer. Quando você dança com alguém, você faz o convite e a pessoa colabora, ela vai junto. Na hipnose, a pessoa vai junto. Se ela não quiser ir, ela não vai. Sabe? Por isso que você não pode obrigar, forçar nem nada. Quero entender contigo, a gente estava conversando ali, você falou de hipnose. Você tem essa bagagem, né? Você tem essa experiência de hipnólogo? Como que é o nome? Eu sou psicólogo clínico que usa hipnose na terapia, mas o termo hipnólogo, às vezes, ele é meio manchado por certas pessoas que fazem certas práticas que a gente é contra, então... Que fazem em palco, essas coisas. Assim, hipnose de palco, pro entretenimento, até vai, é tranquilo. Um pouco a questão é algumas terapias por aí que são apresentadas, que é basicamente hipnose, e a gente sabe que a hipnose sozinha, do ponto de vista científico, ela não é muito eficiente para as coisas. Ela pode até produzir um resultado mais rápido e imediato, mas que depois ele acaba se perdendo. Então, o que a evidência científica sugere é que a hipnose ela é muito legal para algumas coisas, é mais ou menos para tratar outras coisas, e para algumas outras ela é péssima. E ela funciona, quando ela funciona bem, ela funciona de forma coadjuvante, ou seja, num processo de psicoterapia maior, você usa a hipnose ali no meio, mas tem toda a terapia acontecendo em volta, normal. A psicoterapia clássica. Né? Então eu faço a psicoterapia clássica, mas dependendo do caso de ansiedade, por exemplo, caso de fobia, aí eu uso a hipnose também. Mas uma visão leiga, eu já fico com um pé atrás de alguém falar que vai me hipnotizar. Então, por conta da imagem construída a respeito da hipnose, que muitas vezes é muito problemática mesmo. Sabe? Mas tem muitos mitos, tem muita coisa que não é verdade. A ideia, por exemplo, de que você não vai voltar. Então vamos lá, verdades e mitos. Bora. As verdades sobre a hipnose, o mais importante, o que as pessoas precisam saber. Que a hipnose é um mero processo de comunicação. Então a gente está aqui conversando, por exemplo, eu poderia, não estou fazendo isso, mas eu poderia daqui a pouco sutilmente, eu poderia sutilmente começar a te induzir um transe hipnótico aqui e tal, e você começar a sentir coisas. Mas é um processo de comunicação que pega carona numa capacidade humana fundamental, que é de ser sugestionado. Então, nós seres humanos somos sugestionáveis, alguns mais, outros menos, mas a hipnose pega carona nisso e habilmente converge isso para uma direção que os dois querem, que é você experimentar um estado diferente, enfim. Então, não é nada demais, não é sobrenatural, não é demônio, não é nada disso. Não é irreversível? Não, é aí que começamos a falar dos mitos. Uhum. Então, não tem esse risco de você não voltar. Já cansei de ouvir isso, e se eu não voltar? Não existe. Até porque você não foi para lugar nenhum. Você está aqui, você está consciente muitas vezes. É raro a pessoa não se lembrar do que aconteceu, a não ser que é mais comum quando ela não se lembra disso ter sido induzido durante. A gente chama isso de amnésia pós-hipnótica. Pode acontecer. Então você está sendo hipnotizado, eu falo, ó, vou contar de 10 até 1, quando eu chegar em 1 você vai ter esquecido tudo que a gente conversou aqui. Aí eu 10, 9, tipo MIB. Esquecendo gradualmente. Só não vai ter o... Seria mais fácil, né? Se tivesse o... Mas, então você não vai para lugar nenhum, então não tem risco de não voltar. O hipnotizador, a princípio, ele não pode te obrigar a fazer uma coisa que você não queira. Então, se eu falar para você, me passa a sua senha do banco, você é hipnotizado, você não vai me passar. Inclusive, isso normalmente faz a pessoa sair do transe. É até uma técnica que a gente usa. A gente é muito contra as pessoas saírem hipnotizando por aí. É muito fácil hipnotizar. É muito fácil hipnotizar. O difícil é você fazer um bom uso disso. Porque aí você precisa ter uma formação legal, né, na psicologia, ou seja lá no que for. Tem outras áreas que usam hipnose, né? Odonto usa, medicina pode usar. Porque tem pessoas que são alérgicas, por exemplo, anestésico, você pode fazer uma anestesia hipnótica. Então, por isso que o dentista usa. Me explicar isso. Então, assim, a pessoa, por um lado, então, ela não vai fazer uma coisa que ela não quer, mas você pode usar esse conhecimento quando a pessoa, por exemplo, não quer sair do transe. Acontece, já aconteceu comigo em consultório. Era uma pessoa com ansiedade e várias outras questões. Eu a hipnotizei, trabalhei essa questão. E aí, na hora que a gente foi sair, fiz a contagem. Não precisa ser contagem, tá? É só um método que as pessoas respondem bem, porque todo mundo espera que vai ter contagem mesmo. A gente só usa isso, porque as pessoas já esperam. É um clichê. Pega carona no clichê. Na hora que eu cheguei no 0, a pessoa não saiu. Ela ficou lá de olho fechado. E quem faz hipnose sem estar preparado, muitas vezes desespera quando acontece isso. É esse o link que eu queria fazer. Pessoal, meu Deus, a pessoa não quer sair. O que eu faço agora? Eu levo pro hospital? O que eu faço, né? Tranquilo. Se você deixar ela quieta, ela vai sair sozinha. Lembra que eu falei que não tem risco de não voltar? Então, se por acaso uma pessoa hipnotizada não quiser sair, se você quiser ir embora, deixar ela ali, uma hora ela abre o olho. Só que, obviamente, eu tinha paciente para atender depois, tinha horário, né? Eu falei, não, vou ter que tirar ela desse transe. E, normalmente, a pessoa, quando ela não sai, é porque ela não quer sair. É porque tá prazeroso.
Então, uma pessoa que é ansiosa e tal, tá sofrendo por causa disso, é a primeira vez em dias, em semanas, que ela tá sentindo paz, que ela tá tranquila ali. Você devia deixar ela lá então, pô. Mas eu tinha que atender, né? Eu tinha o próximo horário. Aí ela não quis sair e eu vi que ela começou a ficar ruborizada. E eu sabia que era uma pessoa que tinha outras questões ligadas à sexualidade e tal. E eu pensei ali, ela tá relaxando e ela pode estar tendo alguma experiência de cunho até sexual mesmo interna, ali, no domínio da fantasia mesmo. Né? Eu vi que ela começou a se agitar fisicamente, de uma certa forma que sugeria que ela estava sentindo prazer e tal. Por quanto tempo ela já estava? Sei lá, 10, 15 minutos. Pouca coisa. Pouquinho. Foi pouquinho. Foi só era uma indução de relaxamento, simplesmente. Tá. E aí, eu usei esse conhecimento que a gente tem de que você não pode obrigar uma pessoa a não fazer o que ela não quer. Eu usei isso para tirar ela do transe. Eu falei com ela, ó, eu vou contar de 5 até 1. Quando eu chegar no 1, você vai me dizer exatamente o que você está pensando. 5, 4, 3. No 3 ela abriu o olho. Porque ela não queria me contar. Né? E eu também não queria saber. Eu só queria que ela saísse e tal. Sim. Então, é mito, né? Você não pode obrigar uma pessoa, então, a fazer uma coisa que ela não quer. É tranquilo isso. Que a hipnose, no fim das contas, é como se fosse uma dança, sabe? É uma analogia que dá pra fazer. Quando você dança com alguém, você faz o convite e a pessoa colabora, ela vai junto. Na hipnose, a pessoa vai junto. Se ela não quiser ir, ela não vai. Sabe? Por isso que você não pode obrigar, forçar nem nada. Então, quando Mas e se ela decidisse, pensando nisso, eu quero ficar aqui, quero ir embora hipnotizado, tipo, viver uma vida hipnotizada. Não, é impossível. É igual você querer dizer, por exemplo, a pessoa que quer ficar dormindo pra sempre. Hipnose não é sono. Mas só pra fazer uma analogia, assim, se a pessoa quiser ficar dormindo o tempo todo, uma hora ela para de se concentrar, porque a hipnose é um estado, que eu falei, comunicacional, de sugestão, e uma das coisas principais que essa sugestão faz é fazer a pessoa se concentrar. Então ela fica concentrada na sua voz, concentrada nas experiências internas. Chega uma hora que você cerebralmente não consegue mais, sabe? Não dá pra ela viver pra sempre naquele estado. Quase uma meditação? Tem muitas pontes. Não é exatamente a mesma coisa, mas conversa em algumas características. Então, por exemplo, tem muitas técnicas de indução hipnótica focadas na respiração. Que também tem muitos métodos de meditação focados em respiração. Sim. Né? Então, essa fronteira fica inclusive mais nebulosa quando a gente pensa em auto-hipnose. Uma das coisas que a gente faz na clínica é muitas vezes hipnotizar o paciente para ele ter uma experiência, por exemplo, de tranquilidade e tal, que ele não está conseguindo ter o autocontrole na ansiedade dele. Ele é hipnotizado, experimenta aquele controle, fala, não, que legal, eu consigo ficar calmo nesse processo. E aí você ensina para ela como se fosse uma auto-hipnose. Fala, próxima vez que você tiver um ataque de pânico, você vai fechar os olhos, vai sentar, vai respirar e vai fazer isso e aquilo, aquilo. E aí, nesse ponto, começa a ficar parecido mais com a meditação. Não é exatamente a mesma coisa, senão... Eu não consigo meditar, porque minha mente parece que é muito acelerada. Esse tipo de pessoa com a mente mais acelerada é mais difícil para hipnotizar ou não? Tem uma característica que a gente chama de hipnotizabilidade, que é a tendência maior ou menor a ser hipnotizada. Só que a hipnotizabilidade varia de acordo com um monte de coisas. Uma delas é a estratégia. Então, um hipnotizador habilidoso e experiente, ele consegue adaptar a estratégia para a característica da pessoa. Então, quando você me diz, por exemplo, que tem um pensamento acelerado, eu usaria isso na hipnose. Então, eu ia, por exemplo, pedir para você prestar atenção. Vamos supor que eu tentei um jeito normal, focando na respiração ou qualquer outra técnica, fixação ocular, tem várias técnicas. Aquela coisa do relógio é por causa da fixação ocular. Mas vamos supor que não deu certo. Ou eu estou percebendo que você não está relaxando e você já me contou na entrevista antes que você tem pensamentos acelerados e tal. Eu posso falar para você se focar nos pensamentos. E para você, por exemplo, contar os pensamentos. Toda vez que mudar de assunto, você conta. Né? Então, você está no assunto 3, no assunto 4, no assunto 5 e tal. Pois então. E aí faz o assunto 3, o assunto 4, o assunto 5. E eu vou falando, a cada pensamento novo, você vai relaxando o corpo cada vez mais. Ou eu posso atrelar uma sugestão na outra. Legal. É igual quando você fala para a pessoa, né? Tem uma técnica que a gente chama de pestanejamento sincrônico. É você fala com a pessoa assim... Não é assim cru na lata, tá? Só tô dando um exemplo corrido aqui. Eu vou começar a contar de 1 até 100 e a cada número você vai abrir e fechar os olhos. Então eu falo 1, a pessoa abre e fecha. 2, abre e fecha. 3, abre e fecha. Chega uma hora que a pessoa já fecha e vai. Né? Eu posso fazer a mesma coisa, só que com seus pensamentos. Né? A cada pensamento, então, você vai se sentindo mais e mais relaxado. Primeiro pensamento, segundo pensamento. Então, eu tô usando uma característica sua para pegar carona e você ser hipnotizado. Entendi. Você vai entender, então, né, o que o paciente demanda. Né, a gente tenta achar uma porta, sabe? É o que a gente chama de princípio da utilização. É você utilizar o que o paciente está trazendo.
É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre psicologia e sobre os fenômenos sobrenaturais da mente com o grande Léo Martins, professor da USP, um grande especialista. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!